E aí, minha galera do YouTube, beleza pra vocês? Galera, hoje eu vou trabalhar com vocês um tema que é muito genérico, mas que tem uma possibilidade boa de alguma maneira você trabalhá-lo tanto no Enem quanto nos vestibulares do Brasil, os melhores vestibulares. Se liga nessa, o tema que eu vou trabalhar com vocês é a importância da prevenção aos desastres naturais no Brasil. Aqui no Brasil, diferentemente de outros países, a gente tem poucos problemas com a natureza, tá? A gente tem dois grandes problemas aqui. Prioritariamente a questão da seca no Nordeste, tá? Aqui no Nordeste a seca vem tomando, ou tomou de 2012, 2013 até 2017, tá? Os especialistas dizem que foi a seca mais avassaladora dos últimos 100 anos, tá? Aí vivemos pelo menos 6, 7 anos de seca. E a questão das enchentes. Lembrando que a questão da enchente, prioritariamente, ela tem um sistema, tá? Ela é causada também pela mão humana e não unicamente pela mão da natureza, tá? Então, esses são os dois grandes problemas naturais que a gente tem. A gente não tem terremoto, a gente não tem tsunami, a gente não tem, ou pelo menos não teve ainda, e os especialistas dizem que há uma dificuldade muito grande de que isso aconteça, graças a Deus, já que a gente não tem uma infraestrutura política muito boa quanto a esses tipos contra esses tipos de problemas naturais. Mas vejam lá, eu vou trabalhar com vocês prioritariamente esses dois tipos de problemas naturais que a sociedade brasileira enfrenta, tá? A seca, por um lado, e as enchentes, por outro lado. E eu vou mostrar aqui para vocês as causas, não só causas, eu vou elencar causas e vou elencar consequências de por que isso acontece. Eu vou trabalhar prioritariamente a seca, porque a seca ela é histórica no Brasil, tá? Há registro de seca desde 1518. O Brasil vive, principalmente o Nordeste brasileiro, vive uma seca histórica, tá? A questão, por exemplo, da transposição do Rio São Francisco, ela representa muito claramente, desde a década de 60, aquilo que os jornalistas da época chamavam de indústria da seca. Então, entenda que a questão da seca, ela é uma questão muito antiga no Brasil. Então eu vou trabalhar prioritariamente a seca, embora você também pudesse trabalhar a questão também das cheias nas cidades e as suas consequências. Veja aí a primeira causa da questão da seca no Brasil, tá? Como um fenômeno natural, como uma desgraça natural, como um distúrbio social por parte da natureza. Se liga aí. Falta de planejamento governamental em infraestrutura. É o primeiro grande problema que temos. Como eu disse para vocês, a nossa seca é uma seca histórica. Mas apesar de ser uma seca histórica, tá? Muitos governos passaram, tá? Governos modernos, inclusive, por exemplo, desde a década de 60 se pensa na transposição do Rio São Francisco. Desde a década de 60 se tenta combater a seca no Nordeste. Tá? Mas você vai entender que em 64 tivemos o golpe militar, tá? Em 64 entrou o governo militar, quando chega em 88 entra o governo Sarney, quando chega em 90, né? O Sarney 86, 88, quando chega em 90 entra o governo Collor, depois o governo Itamar Franco, depois o governo Fernando Henrique de novo, governo Lula, governo Dilma e o problema da seca no Nordeste permanece. Qual é o problema prioritariamente? É que a seca, ela é, como dizem alguns especialistas ainda, uma indústria do voto, tá? Em nome da seca, em nome da resolução da seca, eu, o político, peço voto no Nordeste e acabo sendo eleito, beleza? Então, o primeiro problema da seca não é prioritariamente a questão de água propriamente dita, não. O primeiro problema da seca é justamente uma falta de planejamento governamental de infraestrutura, tá? Faltou esse planejamento para tentar sanar a questão da seca, porque o que temos até hoje, apesar de boa parte da transposição ser
está relativamente pronta, o que temos hoje ainda é paliativo, tá? Essa é a primeira causa. A segunda causa, falta de investimento governamental em ações de infraestrutura. Entenda, se a primeira causa tem a ver com planejamento, a segunda causa tem a ver com investimento em ações. Tá, só planejar não resolve. É necessário combater o problema lá na sua raiz, em sua cerne. Tá? É isso que é importante. Então, não é só ter um bom planejamento, não é só conseguir construir um bom plano de ação. É necessário fundamentar a ação para que o combate a essa seca ela fosse efetiva. Tá? Terceira causa, falta de investimento em pesquisas de prevenção e resolução de problemas naturais. Isso também é importante, porque entenda aqui nesse momento o papel da educação e entenda também o papel da universidade, principalmente a federal, tá? Porque é justamente a universidade, a federal, a estadual, que promove a competência de pesquisa. E essa pesquisa ela é extremamente necessária, estritamente essencial para que, em base da ciência, se ache soluções para problemas que são eternos, são problemas muito antigos, tá? Agora, todas as vezes que faltam investimentos na educação, por sua vez, eu tiro da universidade, eu tiro do campo de pesquisa, eu tiro dos pesquisadores a capacidade de formular pesquisas satisfatórias que possam não só prevenir, mas também resolver a questão de problemas naturais. Isso é uma coisa bastante importante você entender. Por quê? Porque se você não tem um investimento na educação na base da pesquisa, por consequência, você tem um país que vai acabar sendo assolado. Eu estou falando aqui de questões naturais, mas você pode perceber, por exemplo, em questões de saúde, tá? Se eu tenho um país que não desenvolve vacinas, por sua vez, eu tenho um país que tem uma tendência de ter epidemias e morticídios muito maiores dos seus cidadãos, tá? Isso é uma questão de causalidade lógica e simples, até por sinal, beleza? E aí você tem as consequências. Mostrei as causas, 3 causas, e agora eu vou mostrar as consequências. Em consequência, todas as vezes que eu tenho, por parte da natureza, uma seca que perdura, tá? Uma seca que aqui no Brasil nós tivemos aí de 2011 a 2012 até 2016, 2017, tá? Alguns especialistas dizem que cerca de 700 mil animais morreram, tá? Por causa da seca, só no Nordeste, que é de 2011, 2012 a 2016, 2017. Quer dizer, imagine que a agropecuária no Nordeste, ela foi afetada grandemente, tá? Justamente porque você não tem uma agricultura satisfatória que possa alimentar esses animais. Então, todas as vezes que eu tenho seca, essa seca que promove estiagem, ela traz consigo outras consequências, como por exemplo, pobreza, fome e êxodo rural. Quando esse indivíduo se vê incapacitado de poder estar na sua terra, tá? Ele acaba sendo obrigado a vir para a cidade. E aí eu tenho consequências. Por que eu tenho consequências? Porque quando esse indivíduo vem à cidade, ele tem alguns problemas contra ele. Lembre-se, ele não tem mão de obra qualificada. O que ele sabe fazer é agricultar. E aqui você não tem forma de agricultar. Beleza. Mas ele também não é um operário. Ele não sabe operariar. Ele não tem mão de obra específica para trabalhar na cidade. Então o que ele faz? Ele começa a fazer bicos. Ele começa a trabalhar no mercado informal. Tá bom. Se ele não tem um salário fixo, por sua vez, onde é que ele vai morar? Bom, ele vai enfileirar as favelas. Tá? As comunidades. E aí, a proporção que ele enfileira as comunidades, que ele invade terrenos sem infraestrutura, tá? Que ele invade terrenos sem saneamento básico, que ele invade terrenos sem a operação governamental devida, a partir desse momento, a gente começa a ter o crescimento da favelização, por sua vez o crescimento da pobreza e por sua vez o aumento da violência, tá? São coisas consequentes. Toda vez que o Estado não está presente
na sociedade, está presente nessa comunidade, você tem consequências sociais, tá? Porque a escola não está lá, porque a saúde não está lá, porque a segurança não está lá, então você tem um poder paralelo como a milícia, por exemplo, beleza? Então esse êxodo rural e essa pobreza, ela traz consequências tamanhas, porque ela expõe esse ex-agricultor a um nível de pobreza extrema, tá? Porque ele está num lugar do qual ele não está preparado para estar, porque ele não tem a escola devida, porque ele não tem a mão de obra devida, ele não é uma pessoa preparada para estar na cidade. Ele era agricultor, tá? E veio por causa da seca. Essa é a primeira consequência. Segunda consequência, todas as vezes que eu tenho inundações, por sua vez, tá? Elas promovem desabrigados. E aí você tem um déficit habitacional e o aumento da favelização. A lógica é muito simples, como eu acabei de te dizer aqui. Não é? Boa parte dos enfileirados nas comunidades, tá? As comunidades, as favelas que não têm a presença do Estado, justamente os enfileirados, tá? Os moradores são justamente, muitos deles, os que veio do êxodo rural por causa da grande seca, beleza? Então o que acontece? Você vai entender que dentro desse contexto, quando você tem essa falta de infraestrutura na comunidade, na favela, tá? Por sua vez, quando chove lá, esses indivíduos estarão muito mais expostos às desgraças naturais, tá? Lembre-se, lá você não tem saneamento básico, lá você não tem esgoto, lá você não tem água encanada, e tudo isso traz consequências sociais, não só de doenças, mas de morte como desabamento, tá? Por meio do desabamento, por exemplo, tá certo? Beleza. E aí você vai entender que se formos trabalhar, podemos trabalhar os problemas naturais no Brasil em pelo menos duas ordens. A primeira ordem a seca, a segunda ordem as inundações. Eu te mostrei aqui causas e consequências, tá? E essas causas e consequências são causas e consequências que você pode elencar no seu texto, tá? Você vai fundamentar no seu texto, você vai ventilar na sua tese, não só na tese, você vai fundamentá-la dentro do contexto do desenvolvimento, tá? Você pode dar exemplo, a gente tem aí aqui no Rio de Janeiro, pouco mais de um mês, tá? Um mês e meio, um prédio que caiu, que foi construído pela milícia, segundo a própria mídia, né? A própria grande mídia, a ausência do Estado fez com que a milícia se posicionasse como engenheiro, como arquiteto, e não tinha a mínima infraestrutura, acabou caindo, matou alguns cidadãos do Rio de Janeiro. Então você percebe que você pode usar isso como um link de exemplo, mas é importante que você entenda que é um tema que tem uma grande chance de cair no Enem e de cair nos outros vestibulares, justamente porque tem a ver diretamente com as questões dos problemas das cidades. A cidade tem um grande problema de déficit habitacional, a cidade tem um grande problema de favelização, a cidade tem um grande problema de falta de infraestrutura básica para o seu cidadão. E isso se dá justamente pela grande quantidade de pessoas que estão na cidade, justamente por falta de emprego lá no meio agrícola, tá? No meio rural. Então isso são consequências que você vai entender que um tema desse pode trazer, tá? Você estabelece aí, faz paralelos com exemplos, faz paralelos aí com a relação de causa e consequência, faz paralelos aí com questões de fundamentação histórica, tá? Que vai caber muito bem nesse tema. É um tema que você deve ficar alerta, porque tem uma grande chance de cair dos vestibulares. E eu vou fazer um convite para você, claro, de nos acompanhar lá nas redes sociais, nos acompanhar no Facebook, nos acompanhar lá no Instagram, tá? Lá também temos dicas diárias. Aqui as nossas dicas são todas as terças e todas as sextas, mas lá no Facebook, lá no Instagram, são todos os dias, tá? Dicas de linguagens, dicas de redação, para fazer você passar e estar aqui, ó, na lista dos melhores, tá? E poder dizer junto comigo, me bota na lista, mamãe!